O Senhor ressuscitou, aleluia. Ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Reverendíssimas Madres Superioras deste Instituto, queridos e queridas irmãs, religiosos e religiosas, abençoado povo de Deus que nesta manhã reza conosco esta liturgia, buscando também enquadrar a sua vida no ritmo de Deus, celebrando diariamente a Eucaristia. Nós, ao longo desta semana e ao longo deste período pascal, nós escutaremos abundantemente passagens, relatos das aparições de Jesus, da ressurreição, momentos que Jesus está com os apóstolos, ainda ensinando, catequizando, falando do Pai. Nós experimentaremos abundantemente nesses dias, ao longo desses 50 dias, estas passagens que nos falarão ao coração diretamente. Porque a liturgia quer nos convencer de que, de fato, Jesus ressuscitou. E que esta é a fé central do cristianismo. Fora dela é qualquer outra coisa, menos fé cristã. A ressurreição de Jesus é o eixo, é o ponto central, de onde deriva toda a liturgia da igreja, de onde nasce toda a fé da igreja, toda a experiência da igreja. Por isso, a igreja quer incutir em nossos corações e em nossas almas esta certeza, para que nós não saiamos por aí acreditando em bobagens, acreditando em filosofias, acreditando em pseudo-teologias, saindo por aí acreditando em coisas que não fazem parte da fé cristã. Coisas que são estranhas ao cristianismo. Quando nós falamos da ressurreição, nós estamos falando da fé decisiva da igreja, do coração da igreja. Por isso não há espaço para ideologias reencarnacionistas. Não há espaço para a fé que é contrária à fé da ressurreição. Todos aqueles que abraçam tais e tais fés a respeito da reencarnação têm o seu direito de viver segundo o que ela ensina, mas não pode se dizer católico, não pode se dizer cristão. Aliás, não pode sequer aproximar do altar, para comungar do Senhor vivo e ressuscitado, pois esta já não é a sua fé. O homem que morre uma única vez, diz a carta aos Hebreus, no capítulo 9, será julgado imediatamente. Não volta para ter outras experiências. Não volta nem em animal e nem corpo humano. Não volta de forma alguma para poder, numa autorredenção, se converter. O tempo que nós temos é o hoje. O tempo que nós temos é o agora. Nós só temos uma vida. Nós não voltaremos para refazer a nossa história, para nos arrependermos e para nos convertermos. Essa ideia tosca de que nós voltaremos é para exatamente protelarmos a conversão. É para exatamente nós deixarmos para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. A ressurreição de Jesus é a fé da igreja decisiva. É o coração central de toda a liturgia. Por isso, todo aquele que opta por outras ideias filosóficas, reencarnacionistas, não pode se dizer cristão católico. E aí nós vamos entrando no ritmo da liturgia, para que a nossa vida também vá entrando no ritmo de Deus. Por isso, diariamente temos a necessidade da Eucaristia, para que a nossa vida se enquadre, se encaixe, se converta ao Evangelho
e não o evangelho a nós. Desde ontem nós escutamos, a liturgia não segue esta semana uma sequência do evangelista, do mesmo evangelista. Nós escutamos os evangelistas narrarem a experiência de Jesus ressuscitado. Por isso não é uma sequência lógica, uma sequência histórica. Não segue uma cronologia como nós costumamos fazer. Mas exatamente para que nós criemos em nós e cultivemos em nós o desejo do céu, o desejo da ressurreição. A liturgia quer tirar dos nossos corações o medo da morte, apesar de que ela tem cara feia, mas que, diziam os santos, nós não morremos, nós entramos na vida. Nós não vamos morrer, nós não vamos ficar distantes do nosso Senhor, nós vamos ao encontro dEle. Amanhã eu quero cantar as matinas com o meu Senhor, eu quero cantar as laudes no céu, rezavam os santos, se eu não me engano, São João da Cruz. É importante essa compreensão, porque a liturgia quer de fato nos convencer de que a nossa vida neste mundo passa e de que nós caminhamos para o encontro com o Senhor. Paulo tinha isso tão grande no seu coração, tinha esse anseio tão enorme, tinha essa sede do encontro com o Senhor no seu coração, que em uma das suas cartas ele vai dizer: eu queria estar agora com o Senhor, eu queria partir para o encontro do meu Deus, eu queria estar nos braços do meu Senhor, mas eu ainda tenho que ficar para vos suportar. Eu ainda tenho que ficar porque vocês precisam ainda de mim. Vocês precisam ser catequizados porque vocês são um povo de cabeça dura. E eu sei, eu entendo a vontade de Deus, que eu tenho que ficar, mas a minha vontade mesmo é de partir. A minha vontade mesmo é de ir para o céu. E que não há essa ideia torta e tosca de que quando a gente morre, a gente vai ficar dormindo. Quem tiver de dormir, dorme aqui, não na missa, mas pode dormir neste tempo. Porque na outra vida nós teremos a pura consciência, nós viveremos na alegria do gáudium do Senhor. E aí nós vamos entender a chamada de atenção de Jesus a Maria Madalena ontem, quando ele insistentemente, os anjos e depois Jesus, insistentemente chamam a alegria. Mas nós podemos perceber que existem dois tipos de alegrias. Não existe apenas uma alegria no Evangelho. Existe a alegria Letícia, aportuguesando Letícia, e existe a alegria Gaudium, Gaudete. No terceiro domingo, no penúltimo domingo da Quaresma, nós celebramos o domingo Letare, que é uma alegria, esta alegria Letare é uma alegria passageira. É uma alegria que é até boa, mas vai passar. São as alegrias do convívio familiar, dos aniversários, dos prazeres bons que a vida nos oferece. Mas todos esses prazeres vão passar. Essa é a alegria Letícia, é a alegria passageira, que todos nós experimentamos na vida fraterna, mas que vai passar. E que se não tivermos cuidado, essa alegria, extrapolando, pode também virar e se tornar pecado. No aniversário, por exemplo, quando celebramos com a família, todo mundo muito alegre, mas se eu extrapolar o horário, comer demais, beber demais, eu vou cair num pecado. Então é uma alegria que a gente precisa também ter uma certa dosagem, ter um cuidado, porque é uma alegria deste mundo. Mas há uma alegria que não passa, que é a alegria Gaudium, Gaudete, que é a alegria que nós celebramos no terceiro domingo do Advento, em preparação daquele que vem. E aquele que vem, vem definitivamente. O Senhor que vem no Natal, Ele não vai mais embora. Ele não vai mais se apartar de nós. Ele não vai nos deixar mais. Ele vem decisivamente para ficar. E aí mesmo com a ressurreição, que Ele volta para o Pai, Ele permanece conosco. Mais ainda,
porque no evangelho de hoje ele nos chama de irmãos. Primeira vez que Jesus nos chama de irmãos, depois que ressuscita. Ele está mais perto de nós do que nunca. Ele está mais presente no nosso meio mais do que nunca. Agora que ele está presente mesmo. E aí nós vamos percebendo que essa alegria Gaudium é uma alegria que não passa. É uma alegria de um contentamento. Eu sofro, mas eu me alegro no Senhor. Eu sofro, mas eu estou em paz com o meu Senhor. Eu sofro, mas eu prefiro servir ao meu Senhor do que qualquer outro tipo de Senhor deste mundo. Eu sofro, mas eu sou feliz. O cristão é igual chantilly. Quanto mais bate, mais cresce. E é exatamente assim que nós devemos ser. Os cristãos da primeira era do cristianismo, quanto mais os imperadores perseguiam, mais cresciam. Quanto mais matavam os cristãos, mais o número de cristãos crescia. Quanto mais nós sofremos, nós amamos. Porque nós não estamos desesperados, não estamos sozinhos, nós estamos amparados. Reza o Salmo 55:9. Deus guarda todas as nossas lágrimas num potinho. Deus guarda todas as nossas lágrimas num vaso. Deus não esquece de nenhuma delas. E eu ouso dizer, Deus guarda todas as nossas lágrimas num potinho. E Nossa Senhora coloca este vasinho na sua penteadeira. Nenhuma das nossas lágrimas são esquecidas por Deus. Nenhuma das nossas aflições e sofrimentos são perdidos ou em vão, são expiatórios. Por isso a nossa alegria de servir ao Senhor. O meu corpo está quebrado, mas a minha alma está de pé. Eu sofro as perseguições, mas eu insisto no Senhor. É o momento em que eu reclino a minha cabeça na minha cama, suspiro fundo e adormeço no colo do Senhor. Hoje, de fato, eu vivi na presença do Senhor. Hoje o dia valeu a pena, porque mesmo cansado eu fiz o que deveria ter feito. É esta a alegria do ressuscitado. É esta a alegria que Deus quer que nós tenhamos. Passando pelas aflições deste mundo, passando pelas tormentas deste mundo, mas não se deixando abater. Pelo contrário, quanto mais eu sou atacado, quanto mais eu sou abatido, ou quanto mais eu sou batido, eu cresço como chantilly. A minha fé vai crescendo, a minha fé vai amadurecendo, a minha fé vai se desenvolvendo e frutificando neste mundo. E aí nós vamos encontrar uma experiência única, a experiência de Maria Madalena. Madalena não é o sobrenome de Maria, porque no judaísmo não tem sobrenome. Maria é de Magdala, da região da Galileia, ou Jiraque, da costa do mar da Galileia. Magdala é uma região. Sábado eu vou falar um pouco mais sobre a questão de Maria Madalena. Mas hoje é importante perceber que Maria é aquela que ainda está tíbia, é aquela que ainda está dormente, é aquela que ainda pensa no seu Senhor como um homem terreno, como um homem deste mundo. Ela se deixou influenciar pelas ideias dos romanos. Jesus foi roubado, Jesus sumiu, ele não ressuscitou. Onde colocar o meu Senhor? Eu faço qualquer coisa para buscá-lo. Maria é exatamente esse sinal de transição, de uma fé insegura para uma estabilidade. Maria que no primeiro momento chora. Só se tem saudade do que foi bom. Se eu chorei de saudade, não foi por fraqueza, mas porque amei, diz a música. Maria é exatamente essa, que chora buscando o seu amado, que chora ansiosamente desejando vê-lo novamente. Maria que significa forte, soberana, mas Maria também, que no egípcio significa amar. Maria é aquela que ama com todo o coração e desesperadamente busca o seu Senhor. Quem traz no seu nome o nome de Maria, tem a obrigação de dar testemunho do amor. Tem a obrigação de amar. Porque só o amor pode contorcer o pecado. Só o amor pode dobrar o inferno.
E Maria é essa que vai buscar o seu Senhor. E no túmulo dialoga com os anjos. No túmulo encontra o seu Senhor, vivo e ressuscitado. Mas ela confunde com o jardineiro. Ela confunde com aquele que está cuidando do jardim. Essa cena nos faz lembrar o Gênesis. Nos faz lembrar o grande jardim do Éden. Por isso Jesus a chama de mulher. Porque esta mulher é agora uma nova mulher. Ela é reintroduzida no novo jardim do Éden. Ela é recolocada no novo lugar. Ela é reposicionada no novo Éden, o Éden da ressurreição. E Jesus é o novo Adão, Maria, sua mãe, e que leva também Maria Madalena o mesmo nome, é esta nova Eva, é esta nova mulher que crê, que acredita, mas que se incomoda com esta fé, a ponto de ter a necessidade de anunciar. Ela pensa que é um qualquer que está trabalhando no jardim. Ela pensa que é um daqueles que está ali podando as plantas. Mas ela percebe que é o seu Senhor quando este Senhor lhe chama pelo nome. E aí é um ponto muito interessante porque Maria reconhece a voz do seu pastor. As minhas ovelhas escutam e reconhecem a minha voz. Maria era uma discípula de fato, decidida a buscar o seu Senhor onde ele estivesse. Maria era aquela mulher de um coração forte, corajosa, que não tinha medo do cemitério, que não tinha medo do sepulcro, porque vai de madrugada buscar o seu Senhor. Madrugada aqui que significa obscuridade do coração. Vejam lá em João 4, quando a samaritana, no pingo do meio-dia, ao meio-dia se encontra com Jesus no poço de Jacó. Significa dizer, o coração daquela samaritana estava rasgado, escancarado, aberto para a luz de Deus. Nicodemos vai se encontrar com Jesus às escondidas de madrugada. Significa dizer, o coração dele estava escuro, a fé estava obscura. E aqui também Maria Madalena, mataram o meu Senhor, ele foi embora, e agora, José? E aí Maria Madalena percebe que não, porque ela escuta a voz do seu mestre, Rabuni, que em hebraico significa mais precisamente meu mestre, e não simplesmente mestre. A tradução não sei, mas é meu mestre, meu Senhor, eu estou aqui para te servir. E aí nós vamos vendo que ela reconhece o nome, ela reconhece Jesus pelo nome, quando ele a chama. Vejam como é interessante, porque a palavra alma em hebraico, nefesh, que é o núcleo do ser humano, no meio da palavra nefesh em hebraico existe a palavra nome. Significa dizer que o nosso nome está na nossa alma. Saber o significado do nosso nome é saber também a nossa identidade. É por isso que Deus não revela o seu nome, porque quem sabe o nome do outro tem um poder e autoridade sobre o outro. Quando eu digo, irmão Afonso, eu estou dizendo, eu tenho poder sobre você, porque eu conheço o teu nome, eu tenho intimidade, eu tenho conhecimento sobre você e sobre a sua identidade. Deus não revela o seu nome porque nenhum ser humano o tem, o possui, nenhum ser humano domina Deus, nenhum ser humano engaiola Deus. E aí ele se faz perceber através da expressão eu sou, que nós traduzimos como Yahvé, mas não é propriamente o nome de Deus. E aí nós vamos percebendo que Maria reconhece, porque o seu Senhor, e somente ele, a chamava assim, carinhosamente, Maria. Maria que significa amar, Maria que significa forte, soberana, senhora, coragem. É exatamente o significado de Maria. E é importante nós também sabermos o significado do nosso nome, porque fala muito da nossa personalidade. Jesus significa o Salvador. Moisés, retirado das águas. Abrão, pai metido. Abraão, pai das multidões.
Sarai, princesa. Sara, rainha. E aí você vai encontrando Adão, Adamam, a terra. Eva, vida. Maria, senhora. José, aquele que o Senhor multiplica na vida. E aí você vai entendendo a missão de cada um deles. Porque cada um deles traz no seu nome a sua identidade. E o nosso nome é sagrado. Está no centro, no núcleo da nossa alma. Por isso que tem a mesma etimologia da palavra alma, porque o nosso nome é sagrado. E quando nós entendemos o significado dele, nós entendemos também a nossa missão. Maria reconhece a voz do seu Senhor, porque ela era uma ovelha. Ela era uma ovelhinha do seu Senhor. É importante, no 4º domingo da Páscoa, vocês escutarão o sacerdote explicar esse sentido. Não sei. Mas a ovelha é o animal mais parecido com a gente. É o animal que mais cabe na compreensão de que é o ser humano. Porque a ovelha, ela não consegue distinguir o capim bom do cacto, o capim fresco da erva venenosa. Ela pode, na sua direção, desembestada, comer qualquer um, comer qualquer coisa, se envenenar e morrer ali mesmo. Por isso que nós rezamos no Salmo 22. O pastor conduz as ovelhas para as boas pastagens, porque ela não sabe o que é boas pastagens. Não sabe distinguir, não sabe, é desorientada. Ela não sabe o que deve comer e o que não deve comer. Por isso que o pastor vai lá, prepara o bom alimento, o capim, dá a ovelha come, mas ela também não sabe, ela não tem senso de direção. Quando o pastor bale, quer chamar a ovelha, ela sai atordoada para qualquer lugar. Ela não sabe a direção do pastor. Aí o que o pastor tem que fazer? Ir na direção da ovelha, colocar a ovelha nos ombros e ao longo do caminho vir balindo. Não é balé não, é balindo, é gritando. Bé, bé, para que a ovelha compreenda a voz do pastor, tenha o cheiro das ovelhas e as ovelhas tenham o cheiro do pastor. Não é só poesia do Papa Francisco, não. É uma realidade. O pastor é identificado pela ovelha e a ovelha identifica o seu pastor. Na segunda vez, quando o pastor chama a ovelha, ela vem na sua direção. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Mas, quando o pastor bale chamando a ovelha, ela vem correndo. Ela vem imediatamente. Se você, outra pessoa, chamar, ela não vai. E ela reconhece a voz do pastor. Ela sabe da voz do pastor. E o pastor a conduz para as boas pastagens. Quando a ovelha se perde pelos verdes das montanhas, pelas campinas verdejantes, ela pode até morrer por lá, porque os lobos podem atacar. Mas ela vai correndo, 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 ela se engancha também numa cerca de arame farpado. E aí, de tanto ela tentar sair, de tanto ela bater a cabeça naquela madeira, naquele arame farpado, ela fere toda a cabeça. E aí o pastor vai ao encontro, procura a ovelha para colocar óleo na cabeça da ovelha, para que as moscas varejeiras não ponham na cabeça dela, deem larvas e a ovelha ali morra. Então o pastor precisa colocar óleo para que as ovelhas não morram. Este óleo que é posto nas nossas cabeças, ovelhas ou ovelhas do Senhor, é exatamente o que Pedro diz na primeira leitura. É exatamente aquilo que a primeira leitura vai nos dizer. Se você não aceitar o Senhor Jesus e não for batizado nele, você não terá salvação, porque é pelo batismo que nós recebemos o óleo do Espírito Santo na nossa cabeça. E o óleo do Espírito é quem nos protege contra as artimanhas do mal. Porque nas batalhas romanas, os soldados se banhavam de óleo e iam para a guerra. Queria ver o inimigo agarrar, porque deslizava. Quando nós somos banhados em Cristo, somos batizados em Cristo, o inimigo infernal não pode nos agarrar.
O inimigo infernal não pode nos abraçar. Maria estava nessa condição. Não foi domada pela tristeza, não foi domada pela secura, pela tibieza, mas reconheceu a voz do seu pastor, quando disse, Maria. E ela então acendeu, ela então entendeu. A fé foi escancarada no seu coração. Símbolo esse que nós devemos pedir a intercessão para que a nossa fé seja constante no ressuscitado e não caiamos na tentação de bobeiras, de bobagens, de coisas que as pessoas por aí se apegam, contrária à ressurreição, fé central do cristianismo. Que ela interceda por nós e nos ajude a perceber que nós temos muito valor diante do Senhor, porque nós somos suas ovelhas.